Salve, salve família corintiana, salve, salve ouvintes do Card Corintiano. Samiro Andrade vos falando. O presidente interino do Corinthians se reuniu com o elenco no CT. Foi o primeiro contato de Osmar Stabile, que substitui Augusto Melo, com os jogadores. A notícia é do dia 29/5/2025. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o elenco. Foi o primeiro encontro do dirigente com os atletas após a destituição de Augusto Melo por intermédio do Conselho Deliberativo. Stabile teve a companhia do vice Armando Mendonça e conversou com os jogadores ao lado de Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, e que teve a permanência bancada pela nova gestão. No diálogo com os atletas, segundo o Corinthians, o presidente interino deu tranquilidade ao elenco para prosseguimento da temporada, em meio ao clima de estabilidade, o clima tenso da política que está muito instável no Corinthians. Osmar Stabile também assumiu o cargo de presidente do Timão na segunda-feira, segunda-feira passada, data na qual os conselheiros votaram pelo impeachment de Augusto Melo. O dirigente permanece no mandato até a eleição dos associados, ainda em data a ser marcada. São os sócios do clube que vão referendar ou ir contra a decisão dos conselheiros. A situação do Corinthians segue nebulosa, turbulenta, e a gente não vê uma luz no fim do túnel. Caso referendem a votação esmagadora de 176-57 pelo impeachment, Augusto Melo deixa definitivamente a função de presidente e as novas eleições serão convocadas. Os conselheiros, caso Augusto deixe o cargo de maneira definitiva, vão definir um novo presidente para assumir a cadeira até o fim de 2026, data marcada para o fim da gestão. Corinthians, na sua versão mais simples e normal de todas, sempre envolvido em polêmica, sempre passando por situações as quais o torcedor não gostaria de estar acompanhando, ou pelo menos não gostaria que o clube vivenciasse isso. Em meio a tudo isso, nós temos aí pelo menos o encerramento dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, já que haverá paralisação dos esportes por conta do Mundial de Clubes, a nova versão do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizada agora no próximo mês. O Corinthians se encontra em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. E enfrenta agora, na próxima rodada, o Vitória, na Neoquímica Arena. É um Corinthians com muitos problemas, é um Corinthians que recentemente teve até uma notícia que não é surpresa para mim, nessas horas que você vê o tamanho do jogador, saiu um burburinho aí, uma espécie de confissão de que Memphis Depay sempre quis ir para o Flamengo, Ele fez um esforço muito grande de ir para a Gávea e uma vez que não conseguiu, o Corinthians como plano B foi o time que ele acabou acertando. Como se já não bastasse, tantos problemas que o Corinthians está envolvido, Aí tem mais essa para a gente administrar. O nosso camisa 10, o cara que deveria
resolver para nós, agora de repente me soltam uma bomba dessa. E por mais que falem, mas isso daí foi sem querer que soltaram. Não foi sem querer. Onde a fumaça há fogo. Se soltaram essa bomba, ela tinha endereço e tinha motivo e razão. Corinthians informa também sobre o caso Adidas. O Conselho Deliberativo do Corinthians esclareceu que na última quarta-feira, dia 28, houve uma reunião da Adidas do Brasil com o presidente da diretoria, Osmar Stabile, e o vice, Armando Mendonça, a fim de que fossem explicadas as informações divulgadas via imprensa. O presidente Osmar Stabile demonstra espírito de transparência, é piada, né? E cooperação fundamentais neste período específico do seu mandato. Solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, a presença de membros do CORE e das comissões da Justiça e Marketing do órgão, bem como representantes dos departamentos jurídicos e de marketing do clube, de modo a colaborar no tema para a prevenção contra qualquer ruído ou prejuízo para o Corinthians em decorrência destes fatos. O Conselho Deliberativo esclarece também que os membros do CORE e das comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é de sua competência discutir valores. Prerrogativa exclusiva da diretoria. Tão somente explicitamos, meu Deus do céu, os modos dos procedimentos que poderão salvaguardar ao clube no futuro. Ressalta-se que o Corinthians ainda tem contrato vigente de material esportivo com a empresa norte-americana Nike, empresa parceira de longa data. Sem mais, para o momento, agradecemos publicamente o convite do presidente Stabile e ressaltamos nosso compromisso de defender os melhores interesses do Corinthians neste momento delicado, que exige união e cooperação. Atenciosamente, o famigerado Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Essas notas vocês sabem para que é, né? Essas notas são para enxugar gelo, são notas para desviarem a atenção, o foco, mas tem uma coisa que me deixa intrigado, né? As pessoas que participaram desse encontro, né? E qual o motivo da participação desse encontro? Samir, o motivo é trocar de fornecedora. Será? Eu tenho muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas pairam no ar do jeito que as coisas estão se caminhando no Corinthians. Eu não tenho, assim, uma certeza de que esse pessoal tem boas intenções para fazer um bom acordo, um bom contrato. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar boa vontade. Eu só consigo ver um jogo de interesses políticos, aonde quem está saindo perdendo é o Corinthians e o seu torcedor. Ei, Corinthians, né? Eu não queria, cara, eu não queria. Na verdade, eu queria gostar de qualquer outra coisa, queria gostar de tênis, basquete, vôlei, sei lá, eu queria... Na verdade, eu não gosto de futebol, tá? Na verdade, eu não sou um amante do futebol. Eu sou amante do Corinthians. E como o Corinthians me faz sofrer, viu?
ultimamente o Corinthians não tem sido um amante tão fiel assim não. Nós temos total fidelidade a este clube e as pessoas que estão sempre no comando não retribuem, não são recíprocos com o sentimento que o torcedor corintiano tem pela instituição. É uma pena a gente ver um Corinthians tão empobrecido, tão fragilizado. É uma pena o torcedor corintiano hoje viver tão somente de lembranças. Lembranças de um tempo que foi bom. Lembranças de um Corinthians muito guerreiro, de um Corinthians operário, de um Corinthians que não fazia questão de ter grandes jogadores no seu plantel, jogadores galácticos, jogadores badalados. O Corinthians nunca teve esse tipo de situação, sabe? Pelo contrário, os jogadores operários que passaram pelo Corinthians, eles se consolidaram assim, né? Foi exatamente a entrega deles, né, na sua passagem pelo Corinthians, fazendo história, né, contribuindo, colaborando para a grandeza do clube, que fizeram desses mesmos jogadores, né, jogadores galácticos após sua passagem pelo Corinthians, né, jogadores muitas das vezes até disputados, né, jogadores esses que quando chegaram ao clube quase ninguém olhava para a sombra deles, e após eles darem a volta por cima, conquistar títulos, despertou interesse de clubes europeus, enfim. Saudade desse período do Corinthians, né? Um Corinthians que dava muitas alegrias, que retribuía o carinho, o amor, a fidelidade do seu torcedor. É um Corinthians que hoje flerta muito com a situação que o rival da Baixada está vivendo, sabe? É um Corinthians que está se acostumando a frequentar as páginas policiais. É um Corinthians que está se esforçando para ser cada vez mais diminuído e rebaixado pela mídia, pela imprensa esportiva. É um Corinthians que está fazendo jus a um apelido que foi dado de forma injusta para o Sport Clube Corinthians na década de 70, né? Quando a gente estava aí em meio aos longos anos de fila. O Corinthians, nesse período, muito torcedor não sabe, mas o Corinthians chegava nas finais e batia na trave. Isso que deixava esses anos de fila mais sofrido. Nesse período ele conquistou títulos como Rio São Paulo, entendeu? E alguns outros torneios de menor expressão. A fila do Corinthians se dava tão somente ao Campeonato Paulista, que na época era mais importante que a Libertadores. Mais importante até do que os campeonatos nacionais, que hoje os nossos rivais conseguiram somar ao atual formato do Campeonato Brasileiro via fax. Naquela época, de forma injusta, o Corinthians recebeu o apelido de Faz-me Rir. Por que Faz-me Rir? Porque fazia a alegria dos seus rivais. O Corinthians chegava nas finais de campeonato ou era eliminado de forma precoce no meio do caminho, e isso fazia a alegria da galera. Só que a gente vê com injustiça porque o time do Corinthians era um time bom. Foram formados alguns elencos competitivos, coisa que não temos hoje. Hoje, esse elenco sim faz jus ao apelido de Faz-me Rir, porque é um elenco desacreditado, é um elenco preguiçoso, é um elenco sem alma, é um elenco que está pouco se fudendo pro sentimento do torcedor corintiano. É um elenco que parece não sentir, parece não viver de forma recíproca a dor do fiel torcedor corintiano. Enquanto os torcedores corintianos sofrem, têm dor de cabeça com as notícias que cada dia que passa depreciam mais o Sport Clube Corinthians Paulista, os jogadores parece que estão vivendo de forma blindada num clube muito vitorioso,
Parece que nós lideramos o brasileiro, parece que nós estamos na oitavas da Libertadores, parece que a gente vai muito bem, obrigado, na Copa do Brasil, e não é essa a realidade. Sim, somos o atual campeão paulista, mas foi um campeonato que fez muito mal para esse elenco, porque o mesmo elenco que fez o torcedor acreditar que esse ano seria diferente, está fazendo força para o torcedor desacreditar que o Corinthians pode voltar a ser indigesto para os seus adversários. Termino aqui esse meu relato, torcedor corintiano. Trouxe algumas informações para vocês sobre a reunião e o primeiro contato do presidente do Corinthians, né, o presidente Tampão. Primeira conversa com o elenco corintiano e a cartinha, né, que agora virou festa, né, as redes sociais existem para isso hoje no Corinthians, né, para sempre soltar nota, né, as notinhas que eles dão como justificativa de que está tudo bem, está tudo sob controle, torcedor, fique em paz, que nós sabemos o que estamos fazendo. E um pouco do meu desabafo, com uma esperança de que um dia o Corinthians volte a viver bons momentos. Eu não quero um time galáctico, eu quero o meu Corinthians de volta, o meu Corinthians de operários, o meu Corinthians brigador, que mesmo quando perdia, vendia caro as suas derrotas. Nosso adversário terminava as partidas exausto, porque o Corinthians brigava até o último minuto, vendia caro. Eu quero esse Corinthians de volta. E você, torcedor corintiano, o que você acha dessa situação que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando? Ouça os nossos podcasts, estamos no YouTube, Spotify, no TikTok. Siga-nos no Instagram, que lá nós temos os cards dos jogadores que eu mencionei, que fizeram da história do Corinthians uma história bonita e construíram um clube gigante. Um abraço a todos vocês e, se possível, um bom dia, boa tarde, boa noite e vai Corinthians!